Você já parou para pensar por que alguns produtos são os queridinhos da reciclagem e outros simplesmente ficam jogados por aí? E a prova está numa cena que se repete o tempo todo no Brasil. Você nem terminou a bebida na praia e já tem alguém esperando pela sua latinha. Mas presta atenção, esse vídeo não é um vídeo sobre reciclagem. Oh não! Esse vídeo é sobre valor. E eu quero que você assista até o fim com isso na cabeça. Agora, pensa comigo, por que será que a latinha nunca é tratada como um lixo comum? É curioso, não é? Porque ela não é rara, não é luxuosa, não é preciosa no sentido clássico, mas mesmo depois do uso, ela continua valendo alguma coisa. E isso vai mudar tudo. Porque quando a gente fala de reciclagem, a pergunta mais comum costuma ser: isso é reciclável? Só que na prática, essa nem sempre é a pergunta certa. A pergunta certa é outra. A indústria quer esse material de volta? E poucas embalagens respondem isso tão bem quanto a latinha de alumínio, porque a maioria das coisas que a gente joga fora perde o valor quase no mesmo instante. Vira custo, vira descarte, vira problema. A latinha faz ao contrário. Mesmo vazia, amassada e usada, ela continua sendo interessante para a indústria. E sabe por quê? Porque reciclar essa lata gasta 95% menos energia do que produzir o alumínio novo a partir da bauxita. No fundo, essa embalagem usada é quase um pacote de energia já investida. E é por isso que ela vale dinheiro. É por isso que ela circula. É por isso que alguém olha para uma lata no chão e não vê lixo, vê valor. E essa diferença importa, porque a linha mais importante não está entre o reciclável e o que não é. Ela está entre o que continua tendo valor depois do uso e o porquê vira problema quase imediatamente. E poucas coisas mostram isso tão bem quanto a latinha de alumínio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo investigativo, já aproveita e se inscreva no canal para ter mais vídeos que te mostram o invisível por trás do cotidiano. O que faz uma latinha de alumínio valer tanto? À primeira vista, ela parece só isso, uma embalagem leve, barata e comum. Mas o alumínio está longe de ser uma coisa pequena. O mundo usa hoje algo em torno de 108 milhões de toneladas de alumínio por ano. Está em carros, prédios, cabos, aviões, janelas e embalagens. O alumínio virou parte da infraestrutura do mundo moderno. Isso ajuda a explicar por que uma simples latinha usada ainda vale tanto. Só que essa história muda completamente de cara quando a gente volta para o começo da cadeia. Porque antes de ser uma latinha gelada na sua mão, o alumínio era bauxita. E a bauxita não aparece em uma prateleira industrial. Ela precisa ser extraída do solo. E é aí que o alumínio começa a ficar menos leve. A mineração nunca é só tirar uma rochinha do chão. É abrir área, remover vegetação, mexer com o solo, alterar paisagens, gerar poeira, pressionar recursos hídricos e afetar ecossistemas inteiros ao redor da operação. Então, o impacto do alumínio não começa no forno, não começa na eletricidade, ele começa na terra. E isso importa porque a leveza da latinha faz a gente esquecer
a brutalidade da origem. Antes de ser uma embalagem leve, prática e reciclável, ela passou por uma cadeia de extração muito mais pesada do que parece. E tem mais. Essa história não pesa só no meio ambiente físico. Ela também pode pesar na vida das pessoas. Dependendo da forma como esse projeto é implantado, pode haver perda de terra, deslocamento de famílias, pressão sobre comunidades locais, conflitos sociais e aumento de vulnerabilidades. Em alguns contextos, a chegada repentina de trabalhadores, dinheiro e infraestrutura também pode vir acompanhada de problemas mais graves, como o aumento de violência, exploração sexual, prostituição e tráfico. Ou seja, o peso da origem dessa latinha não está só no solo removido, está também com as pessoas que vivem ali. Depois da mineração da bauxita, vem o refino. E é nessa etapa que aparece um dos problemas maiores na cadeia do alumínio, a famosa lama vermelha. E o problema dela não é só existir, é existir em grande volume, ser altamente alcalina e exigir armazenamento e contenção muito cuidadosos. Se essa gestão falha, o risco ambiental é sério. Depois disso vem a etapa industrial, que exige enorme quantidade de energia para transformar esse material em alumínio utilizável. Essa latinha parece simples, mas para ela existir, ela precisou passar por duas etapas industriais importantes. Primeiro, a bauxita vira alumínio no processo Bayer, que é um processo químico. Hoje é o mais utilizado no mundo para se obter alumínio a partir da bauxita. Depois, a alumina vira alumínio metálico no processo Hall-Héroult. Essa etapa é realizada por eletrólise em altas temperaturas em uma célula eletrolítica. Foi esse processo que tornou possível a obtenção do alumínio em larga escala. E esse processo exige tanta eletricidade que o alumínio passou a ser chamado de eletricidade sólida. Ou seja, aquela embalagem carrega mineração, refino, resíduo, eletricidade e engenharia já investidos para ela poder existir. E é justamente por isso que a latinha usada continua valendo tanto, porque ela não é só metal, ela é energia, trabalho industrial e impactos já embutidos naquele material. Produzir alumínio primário consome cerca de 14.000 kWh por tonelada. Muita coisa, não é? Quando a gente recicla, economiza cerca de 95% disso. Então, a indústria não quer a lata por causa do metal. Ela quer a energia que está investida ali. Reciclar uma latinha não significa só reaproveitar uma embalagem. Significa evitar que toda essa cadeia pesada precise começar do zero outra vez. E a história da latinha não termina quando alguém recolhe ela da praia. É ali que começa de fato o processo de reciclagem. Depois de coletada, essa lata vai ser separada, prensada, agrupada, transportada, processada e depois fundida de novo. E o mais impressionante é que isso não acontece de forma improvisada. Acontece em escala industrial, em linhas de processamento gigantescas, em cadeias desenhadas justamente para transformar sucatas em matéria-prima outra vez. Antes de derreter a lata, ela passa por etapas para retirada de tintas e contaminantes. Porque reciclar alumínio não é só pegar tudo e jogar no forno. Se a tinta entrar no banho de metal, por exemplo, o carbono
contamina a liga e compromete a qualidade do material. E isso importa, porque essa embalagem, apesar de parecer simples, não é um pedaço qualquer de metal. Ela é feita com composições diferentes. O corpo costuma usar liga 3004. A tampa usa a liga 5182, com mais magnésio, porque precisa ser mais resistente. E se liga parece ser um termo técnico demais, pense assim: é simplesmente uma receita de metal. O alumínio recebe pequenas quantidades de outros elementos para ganhar a qualidade certa. Então, o desafio da reciclagem não é só derreter a sucata, é fazer esse metal voltar com a química certa para continuar funcionando como embalagem. E é isso que diferencia o alumínio de muitos outros materiais, porque ele não entra em uma cadeia que depende só de boa vontade ambiental. Ele entra em uma engrenagem econômica e industrial desenhada para transformar sucata em matéria-prima outra vez. A latinha não entra simplesmente em uma lixeira, ela entra em uma cadeia que quer que ela volte. E isso ajuda a explicar por que, ao contrário de outros plásticos que perdem a qualidade no processo, o alumínio consegue voltar com muito mais força ao ciclo produtivo. A maioria das coisas que a gente joga fora perde valor quase instantaneamente. Vira problema, vira custo, vira descarte. A latinha faz o contrário. Mesmo vazia, amassada e descartada, ela ainda entra em um sistema que quer ela de volta. Esse retorno não acontece por acaso. Ele acontece porque existe uma logística reversa muito eficiente por trás da latinha de alumínio. Coleta, separação, venda, processamento e retorno para a indústria. No Brasil, esse sistema é tão forte que o país reciclou 97,3% das latas de alumínio para bebidas em 2024. E em alguns casos, essa lata pode sair da sua mão e voltar para a prateleira como uma nova lata em cerca de 60 dias. É o chamado sistema Can to Can. E isso parece uma ótima notícia. E, em parte, é. Mas aqui aparece uma diferença que muda tudo. Uma coisa é o material ser reciclado. A outra coisa é ele ser, de fato, reciclado em escala. Porque, na teoria, muita coisa pode ser reciclada: plástico, papel, vidro, metal. Mas, na prática, o sistema não trata todos esses materiais da mesma forma. Alguns são difíceis de separar, outros valem pouco, outros ficam contaminados, alguns custam mais para reciclar do que conseguem devolver em valor. E quando isso acontece, a reciclagem deixa de ser uma promessa real e vira quase um enfeite conceitual. E com o alumínio acontece o contrário. Ele continua tendo valor depois do uso, continua sendo útil, continua sendo interessante para a indústria. E, mais uma vez, isso mostra que a pergunta não é só isso recicla. A pergunta correta é: isso volta para o sistema com valor suficiente para justificar esse retorno? Só que se a história do alumínio terminasse aqui, ele seria quase perfeito. Um material que volta rápido, que tem valor, que circula bem, que é desejável até depois de virar resíduo. Só que essa não é a história inteira, porque existe uma enorme diferença entre reciclar alumínio e produzir o alumínio novo. E é aí que este material muda completamente de cara. Quando a gente olha só para a latinha reciclada, ele parece o herói da economia circular. Mas quando a gente olha para o início da cadeia, a imagem fica muito mais pesada. E é justamente isso que torna o alumínio tão interessante.
Ele não cabe em uma narrativa fácil. Não é um vilão simples, mas também não é um vilão perfeito. Às vezes, quando a gente fala de reciclagem, parece que tudo depende da tecnologia certa, como se bastasse apenas existir uma máquina, um forno, uma linha de processamento industrial. Mas a latinha mostra que a história é maior do que isso. Porque no Brasil, ela não volta só porque pode voltar. Ela volta porque existe uma economia inteira em torno dela. Tem gente que recolhe latinha na praia, tem gente que junta saco por saco depois do bloco de carnaval, tem gente que passa em estádio, show, rua, eventos, recolhendo o que para muita gente virou lixo. Só que, para essas pessoas, aquilo ainda não é lixo, é renda. E isso muda tudo. Porque por trás de um dos maiores casos de reciclagem do mundo, não existe só eficiência industrial. Existe trabalho humano, existe informalidade, existe sobrevivência. Existe uma realidade social muito concreta, empurrando essa engrenagem. E é isso que torna a história da latinha mais interessante e também mais desconfortável, porque ela é, ao mesmo tempo, um sucesso de reciclagem e um retrato de desigualdade. Isso leva àquela pergunta inevitável: afinal, o alumínio é um herói ambiental ou um vilão disfarçado? E a resposta mais honesta é: nenhuma coisa, nem outra, de forma simples. Porque ele é, ao mesmo tempo, um dos materiais mais impressionantes quando a reciclagem funciona e um dos exemplos mais claros de como a produção primária pode ser pesada, cara e intensa em impacto. Aliás, quando eu comecei a trabalhar com reciclagem de PET, nos espelhamos muito na reciclagem do alumínio. A reciclagem do alumínio nos obriga a pensar em ciclo de vida, origem, retorno, valor, sistema. No fundo, essa latinha ensina uma coisa muito maior do que parece. Ela mostra que o problema dos resíduos não depende só do material. Depende de uma pergunta muito mais dura. O sistema quer isso de volta ou não? Porque quando o sistema quer, existe coleta, existe cadeia, existe indústria, existe retorno. Quando o sistema não quer, o material pode até ser reciclado na teoria, mas na prática ele encalha, perde valor e vira problema. É por isso que nem todo lixo vale a mesma coisa. E é por isso que não fazemos com o pote de iogurte do mesmo jeito que fazemos com a latinha. A lata volta porque carrega valor real. Já, em muitos casos, o triângulo da reciclagem é mais promessa do que solução. E a latinha de alumínio mostra de um jeito muito claro que alguns materiais, mesmo depois de uso, continuam carregando valor. Valor econômico, valor energético, valor industrial. E isso muda tudo. Muda a forma como eles circulam, muda quem coleta, quem reaproveita e muda o destino final. No fim das contas, essa não é só a história de uma embalagem, é a história de como o valor decide o que volta e o que vira lixo de verdade. E talvez seja por isso que a latinha de alumínio revele muito mais sobre o mundo moderno do que aparece à primeira vista. Se você gosta desse tipo de conteúdo que revela a ciência invisível por trás dos objetos do dia a dia, se inscreva no canal, porque aqui a ideia é justamente essa: olhar coisas comuns e descobrir que elas escondem histórias muito maiores do que parecem. Beijos e até o nosso próximo vídeo.